Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Casa da Ciência. Meu nome é Márcio Santos de Carvalho, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Hoje, vamos conversar um pouco sobre os defeitos na formação dos dentes. Será que isso pode acontecer? Quando pensamos em formação dos dentes, logo pensamos no período gestacional. Os primeiros dentes se formam ainda no primeiro mês de vida intrauterina e são os dentes descidos os primeiros dentes que são formados, sendo um total de 20 dentes. Quando essa criança cresce, começa a nascer os dentes permanentes, que também são formados no período gestacional. Na fase adulta, o adulto vai ter um total de 32 dentes. Será que esses defeitos na formação dos dentes podem acontecer? Defeitos na formação dos dentes são alterações resultantes de diversos fatores etiológicos. Dentre esses fatores, podemos destacar os fatores ambientais e os fatores genéticos. Dentre os fatores ambientais, os casos de infecções, doenças sistêmicas, traumatismos dentários, uso de substâncias químicas, quimioterapia e radioterapia são fatores que podem levar defeitos nos dentes. Outros fatores que podemos destacar são os fatores genéticos, ou seja, as mutações em diferentes genes durante o desenvolvimento humano. Como exemplo, podemos destacar a síndrome de Down. Os defeitos na formação dos dentes podem ser classificados em defeitos de número, defeitos de estrutura e defeitos de formas. Os defeitos de número são defeitos que ocorrem na fase de iniciação e proliferação do germe dentário, a fase de odontogênese, que vocês aprenderam na aula anterior. Dentre os defeitos de número, podemos destacar anodontias, dentes supranumerários e odontomas. Anodontias. Anodontias são defeitos que eu vou ter a ausência de dentes, ou seja, a falta da formação ou do desenvolvimento do germe dentário, como mostra esse trabalho, onde essa criança tem ausência de alguns germes dentários. Os dentes supranumerários são outros defeitos dentários que podemos encontrar nas crianças. São dentes em excesso. Quando a erupção dentária está completa, ocasionalmente pode encontrar 1, 2 ou mais dentes extra na região dos arcos dentários. Esses achados são apenas visíveis com um exame radiográfico de imagem, como mostra esse exame. Esta criança, ela tem mais de um dente do que o normal. Odontomas são também defeitos de número. Entretanto, são tumores odontogênicos benignos. Eles se parecem com a estrutura de um dente, entretanto, são irregulares.
E esses odontomas presentes, eles precisam ser removidos através de uma cirurgia, como mostra os trabalhos do grupo de pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Em relação aos defeitos de estruturas, podemos destacar a melogênese imperfeita e dentinogênese imperfeitas, que são defeitos durante o desenvolvimento da fase de histodiferenciação celular, lá na fase da odontogênese. A melogênese imperfeita é uma desordem genética que vai levar às alterações em todos os dentes na fase de formação do esmalte dentário, aquele tecido que protege o dente. E pode incluir em 3 processos. O processo formativo, que é a produção e deposição da matriz orgânica, aquilo que vai produzir o esmalte dentário. Na fase de mineralização, então eu vou ter um defeito na matriz, ali onde forma o esmalte dentário. E também eu tenho defeitos na fase de maturação, ou seja, a maturação da matriz mineralizada. Então, para compreender melhor, eu trouxe uma imagem para vocês de uma fábrica bagunçada e de uma fábrica organizada. No processo de amelogênese imperfeita, isso acontece. Então, se minha fábrica estiver desorganizada, tiver tudo fora do lugar, aquela minha matriz, a cabeça da minha fábrica, vai ficar deficiente, que vai resultar em problemas naquela fábrica. Quando a gente pensa no dente, isso vai resultar no defeito da formação do esmalte. E isso resulta em pouco mineral naquele esmalte, alteração de cor, deficiência da matriz. A gente vai ver cavidades, depressões nesse esmalte dentário e o esmalte, na maioria das vezes, será irregular e frágil. A dentinogênese imperfeita também é um distúrbio genético que altera o desenvolvimento da dentina, que é o outro tecido mineralizado que forma o dente. A dentina, ela apresenta-se com uma coloração anormal, como, por exemplo, uma cor violeta, avermelhada, acastanhada, com um alto grau de translucidez, como mostra essa revisão de literatura. Em relação aos defeitos de forma, também temos esses defeitos nos dentes, como ilustra esta imagem, o defeito nas cenouras. Pode acontecer também nos dentes. As anomalias de forma ocorrem na fase de morfodiferenciação do germe dentário, lá naquela estrutura da formação do dente. Dentre as anomalias de forma, podemos citar várias na literatura, como a fusão, a germinação, 2 dentes colados em um outro dente, dens indente, tubérculos dentais, taurodontismo, que são dentes que parecem um chifre de um touro, por isso que se chama taurodontismo, microdontia, que são dentes menores, macrodontias, que são dentes maiores, dentes conoides, que são dentes com uma forma irregular do que podemos observar de normalidade. E também
outros defeitos de forma, como na estrutura dos incisivos e nos molares. Dentre esses defeitos de forma dos dentes, o dens indente, ele é um defeito de forma bastante comum. É uma anomalia de desenvolvimento dentário, caracterizado pela presença de tecidos calcificados, como esmalte e dentina, no espaço onde fica a polpa do dente. Então, é como se fosse um dente dentro de um dente. E isso traz muito prejuízo para a criança no futuro. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta videoaula. Aqui estão todos os colaboradores desse trabalho e eu fico disponível no meu e-mail para tirar todas as dúvidas de vocês. Até mais, galera!